Olá, o Ciência e Fé começa agora com você, com um assunto super polêmico e que dividem de uma maneira gostosa alguns cristãos. Alguns radicalizam, mas na maioria todos nós convivemos bem com as duas ideias, principalmente o calvinismo e o arminianismo, falando sobre a soberania de Deus e a liberdade humana, o livre-arbítrio, a predestinação. Até daqui a pouco nós vamos trazer uma pessoa que conhece do assunto. Fica conosco. Nós estamos aqui com teólogo e também psicólogo e também pastor, José Eugênio. Tudo bem, José Eugênio? Tudo bem. Para nós, Zé Eugênio. Isso, tudo bem? Olá a todos. Será um grande prazer hoje discutirmos a questão das doutrinas soteriológicas, né? A salvação, se perdemos, não perdemos, como que fica isso dentro da teologia. Isso, né? Exatamente. O Zé é um grande amigo e é um excelente conselheiro também, um excelente pastor, um excelente psicólogo, atende muitas pessoas aí, gente boa. É uma pessoa super capaz, inteligente, gosta do assunto e pode explicar de uma maneira talvez menos apaixonada, porque esse assunto dá uma paixão danada, né? Isso. Envolve, como tudo que envolve, né? A paixão, envolve a escolha de um lado. Acho que antes de irmos lá nas doutrinas de Calvino e Armínio, a gente tem que entender o seguinte: o que é a salvação? Salvação ela é colocada no judaísmo como obediência da lei. Ela é colocada no catolicismo como a prática dos sacramentos ali para se alcançar a salvação. E no protestantismo, né, no cristianismo que vem do protestantismo, a salvação ela se divide exatamente na questão de entender as doutrinas arminianas e calvinistas, que foi uma discussão teológica que houve lá em 1610 com o Sínodo de Dó. Para se discutir exatamente isso, né? A salvação é em Cristo? Mas apesar dessa salvação ser em Cristo, como que é feita essa provisão de Deus aí através da história do homem? E também essa discussão, ela começa no meio católico, sim, lá em Agostinho, né? Começa em Agostinho. Em 400 anos. Que Agostinho é que lança essa teoria básica que não há o livre-arbítrio, né? Dos primeiros fundamentos da eleição, né? Da eleição, né? Segundo a soberania. Que foi fonte de Calvino. Calvino vai visitar essa fonte, que é o Agostinho, né? Então, o que nós temos que entender? O arminiano vai defender a livre vontade e o calvinista vai defender a soberania de Deus. No calvinismo, o homem não participa da salvação, é só Deus. Só Deus. E no arminianismo, o homem, com a vontade dele, participa ativamente. E no molinismo também. No molinismo também, que é uma tendência moderna, né? Antes do Zé Eugênio explicar as visões evangélicas mais difundidas, que exatamente o calvinismo, erradamente chamado de calvinismo, porque não é só Calvino, né? Não. Mas talvez monergismo seria uma palavra... Seria uma palavra... Monergismo vai dizer exatamente isso, de uma fonte única e da soberania. Exatamente. Nós temos duas palavras aí, o monergismo, que vai expressar essa soberania de Deus para a salvação, e o sinergismo, que vai explicar não só a vontade de Deus, mas a vontade do homem cooperando para a salvação. Então, talvez essas duas palavras ficariam melhor, mas já ficou apelidados, né? Sim. Dessa forma. E também tem a visão católica de um padre, né? Francisco Molina, isso, que é também do século XVII, 1645, me parece, que ele fala que existe um Deus em todos, no seu conhecimento contrafatual, quer dizer, de outros mundos, e numa relação média, num conhecimento médio, Deus saberia, em todas as situações, se você diria sim ou não. E sabendo disso, ele te elege. Quer dizer, que há uma participação humana, seria uma espécie de arminianismo,
Só que dando Deus dando uma visão de quantos mundos, em todos os mundos, uma média, ele é dado a oportunidade de todas as formas para todas as pessoas e numa média ele saberia quem seria eleito ou não. Quem estaria salvo ou não, né? Quem estaria salvo ou não. Desde o surgimento aí dessa controvérsia lá no Sínodo de Dort, 1605, 1610, nós temos aí a posição extremada, calvinismo e arminianismo, e temos uma posição moderada. Além do Molina, tem o Moisés Amirô. O que nós podemos tentar esclarecer o público que nos ouve? Primeiro, essa discussão que começou lá em 1605, primeiro ela foi postulada num livro chamado Remonstrance, que foram dos discípulos de Jacó Armínio, que era um pastor holandês, e depois da morte dele, os discípulos dele, 46 pastores leigos da Holanda, criaram Remonstrance, que eram 5 pressupostos lá sobre a salvação. Isso foi considerado heresia, porque foi associado ao pelagianismo, porque na época era assim, impossível o homem participar da salvação e da eleição. Então eles foram considerados hereges, foram banidos. E os discípulos de Calvino formularam 5 princípios também, e esses 5 princípios seriam a ortodoxia, né? E essa ortodoxia ficou conhecida como um acróstico TULIP, né, em siglas em inglês, que nós temos aí, né, por ordem. Primeiro, a depravação total. Então vamos falar, então, que primeiro, você já fala a primeira. Depravação total. Depravação total e já fala o outro lado. Do Armínio? Antagônico. Falo. Ou quase antagônico do Armínio. Porque aí a pessoa já entende as 2 principais teorias da soteriologia que mexe com a salvação. Que estão ali no nascedouro. Também, só explicando também, Zé, que o que interessa é que a pessoa está salva em Jesus. Isso. Se você está salvo em Jesus, você não tem que brigar com ninguém. Não. Você vai escolher ser monergista ou sinergista. Isso é uma questão de escolha sua. E se nós não somos capazes de justificar a nossa ação de uma forma racional e até inteligível, né, nós não somos sequer racionais, né? Exatamente. Então, nós temos que aprender a divergir em todos os campos, na teologia, torcendo por um clube de futebol, ou numa opinião. Então não vai virar Atlético sem Cruzeiro agredir aqui, o outro, aí sem agredir o outro. Sem agredir o outro. Esse é que é, na verdade, o propósito de Deus, é que nós cheguemos aí ao entendimento. Ao entendimento. De Deus, de nós mesmos, né? Então, os princípios, né, os pressupostos. Do calvinismo, o primeiro é a depravação total. O homem é depravado. Então, ele depende da 100% soberania. de Deus da salvação. Depende 100% de Deus. Então, o pressuposto arminiano seria a livre vontade. Né? Então, o homem participaria da vontade Depende de Deus, mas depende dele também para ser salvo. Depende dele para ser salvo. Segundo princípio. Segundo princípio é a eleição incondicional, no calvinismo. Calvinismo. Eleição incondicional. É a chamada predestinação mesmo, né? Predestinação. Eleição incondicional. Exatamente. Segundo arminiano. E no arminianismo, eleição condicional. Então, ele é eleito, mas pela presciência de Deus. Pela presciência. Isso. Deus sabe lá na frente quem vai converter ou não. Exatamente. É uma posição muito assimilada pelas Assembleias de Deus, né? Assembleia de Deus, quadrangular, metodista. Terceiro, expiação limitada no calvinismo. Vamos explicar isso para o expiação limitada Jesus morre, mas morre para esses eleitos, né? E aí você tem 2 posições no calvinismo, que é a predestinação dupla, que é o calvinismo extremo. Então, um grupo já estaria eleito para ser salvo e outro grupo eleito para estar perdido. Isso é o extremado, o hipercalvinismo. E o calvinismo clássico, né? Deus predestinou uns para a salvação e outros não. Tá? Então, ele predestinou só para a salvação. E o outro grupo? Não sabemos. Tá? Esse é o calvinismo clássico. Então, é a eleição condicional. Né? Aliás, desculpa, expiação condicional, limitada. Expiação limitada. E no arminianismo,
O quarto no calvinismo. Não, esse aqui ainda... No arminianismo. A expiação também tem. A expiação lá a expiação é universal, não é limitada. Jesus morreu por todo mundo. Todos. Usam muito que Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Que deu seu filho unigênito. Exato. Que é muito usado pelo arminianismo moderno, o molinismo, você citou aí. E o teísmo aberto também, que é uma influência moderna hoje, que é a teologia relacional. Deus é amor, a principal característica dele é amor, então ele é constrangido a não exercer justiça. Então todos foram expiados. Seria quase que uma cientologia aí, uma religiosidade científica. Isso. O quarto, então. O quarto ponto, a graça irresistível no calvinismo. Para o calvinismo. Deus mandou a graça e o sujeito não tem condições de resistir. Não. E essa graça dá condições dele ser regenerado no seu caráter, nas suas ações, né? Em contrapartida, o arminianismo vai trabalhar a graça resistível. O homem pode resistir à graça. Ou a graça impedida, né? Porque se o homem pode cooperar para a salvação, ele também pode, infelizmente, ter as consequências da sua vontade. Pode rejeitar. E rejeitar a salvação. E o quinto, que depende de todos? O quinto ponto no calvinismo é a perseverança dos santos. Quer dizer, quem foi salvo, mesmo, jamais morrerá no pecado. Persevera até o fim. Até o fim. Não desiste, insiste. Se ele desistir, nele não opera a graça. Então vamos explicar rápido. Aí o arminianismo fala que... É o decair da graça. Decair da graça. O homem pode cair. Então a gente vai terminar rapidinho, você entendeu os 5 princípios aí. Exatamente. Você grava o programa, sábado passa de novo, mas você entender a nossa discussão. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí, o negócio está quente,